Olá, meu nome é Camila. A gente vai falar um pouco hoje na nossa matéria de saúde e segurança do trabalho, um pouco de prevenção a incêndio. No nosso conteúdo de prevenção a incêndio, a gente vai abranger alguns temas que são os aspectos legais, ou seja, as normas que regem a prevenção a incêndio, a teoria de como surge o fogo, quais são os princípios de surgimento do fogo, algumas classes de incêndio, quais são as propagações do fogo, psicologia em emergência e a fumaça em si, tá? Os aspectos legais. Bom, a brigada de incêndio, ela é exigida através de normas, que é a norma regulamentadora NR23, que fala de proteção contra incêndio, tem a nossa lei estadual 4.335 de 2013, tem a norma técnica de número 17 do Corpo de Bombeiro do Estado de Mato Grosso do Sul e também tem a NBR, que é a norma brasileira regulamentadora 14.276 de 2006, que fala sobre a brigada de incêndio e alguns requisitos. Então essas são as normas que abrangem a parte de brigada de incêndio. Objetivos da prevenção quanto ao risco de incêndio. Sempre proteger a vida dos ocupantes daquela edificação, das áreas de riscos em caso de incêndio. Dificultar a propagação do incêndio para reduzir os danos, tanto ao meio ambiente quanto ao patrimônio. Proporcionar meios de controle para a extinção do incêndio e dar condições de acesso às operações do Corpo de Bombeiro e proporcionar a continuidade nas edificações das áreas de risco. Então, a gente vai falar um pouco de teoria do fogo. O efetivo controle e extinção do incêndio, ele requer um entendimento tanto da natureza química quanto da natureza física do fogo. Quais são os meios de propagação do fogo? Então, a gente precisa conhecer um pouco como que surge o fogo para a gente poder entender e o melhor método eficiente, mais eficaz para poder extinguir ele. O fogo nada mais é que uma reação química de oxidação com desprendimento de luz, calor, fumaça e gases. Ele tem como a reação denominada de combustão e a gente precisa saber o que é. O que é o incêndio na verdade? Incêndio é todo fogo descontrolado, ou seja, tudo aquilo que a gente não consegue ter o controle. Já o princípio de incêndio é todo aquele incêndio em mínimas proporções, que você consegue ter o controle logo no início, logo no começo daquele princípio de incêndio. E a gente consegue conter um princípio de incêndio utilizando meios eficazes para a eliminação total e extinção deste fogo. Um pouco mais de teoria. O triângulo do fogo, ou seja, ele atribui-se a 3 elementos, contendo o quarto, que é a reação em cadeia. Que é esses elementos, a junção deles é que forma o fogo, que são calor, o combustível e o comburente, que é o oxigênio. E por fim, a reação desses 3 elementos juntos, que é a reação química em cadeia, é que forma o princípio do fogo. O combustível é toda substância capaz de queimar e alimentar a combustão, alimentar a proporção do fogo, e ele se divide em 3 grupos. São eles: combustíveis sólidos, que são combustíveis que ele se transforma em gases e em vapores e reagem com o oxigênio. Exemplo: madeira, plástico, cobertor, cortina, entre outros. Temos os combustíveis líquidos, que têm propriedades físicas que dificultam um pouco a extinção do fogo, que pode, consequentemente, aumentar o perigo. E eles assumem a forma do recipiente ao qual ele contém, ao qual ele está. E, claro, eles são combustíveis inflamáveis, consequentemente, eles são mais leves que a água, então eles acabam flutuando sobre ela. Temos os combustíveis, nos combustíveis líquidos, outra propriedade considerada importante é a volatilidade deste líquido, ou seja, a facilidade que eles liberam vapores, consequentemente aumentando o perigo com relação a esses materiais. Quanto mais volátil, mais perigoso, ou seja,
aumenta até a possibilidade de haver explosões. Alguns exemplos: a tinta, óleo de cozinha, álcool e dentre outros. Temos também os combustíveis gasosos. Esses combustíveis eles não têm um volume definido, então eles assumem o formato daquele recipiente ao qual ele está. E alguns exemplos são gás de cozinha, o gás natural veicular, dentre outros tipos de gases O comburente, ele é um elemento que possibilita a vida a chamas e intensifica a sua combustão, que é o oxigênio. Ele está presente na atmosfera e ele é que dá a vida às chamas, ou seja, ele intensifica sempre essa combustão. O calor é uma forma de energia que eleva a temperatura gerada da transformação de outra energia, ou seja, através do processo físico ou químico. Ele é gerado através das transformações de outras energias, dentre elas pode ser várias, tá? Temos aqui alguns exemplos dessas energias. E na junção desses três elementos a gente tem a reação em cadeia que torna a queima autossustentável. Então a gente falou um pouquinho da teoria do fogo, de como surge o fogo, quais são os elementos que compõem o fogo, e a gente vai dar continuidade a essa matéria na próxima aula.